os seus elementos de ordem administrativa, que cria suas normas próprias, que tem o seu sistema político e administrativo internamente estruturado, certo? Além disso, ele tem direito à autodeterminação. Esse direito à autodeterminação é o direito que o Estado tem de decidir, de determinar como os rumos do país vão ser adotados. Ou seja, ele não precisa do aval, da autorização de outros países para se posicionar desta ou daquela maneira. Ou seja, ele atua de forma independente. Imaginemos aqui, fazendo um comparativo, imaginemos que um Estado soberano está para os demais Estados como um jovem está para os demais adultos quando ele acaba de adquirir a sua plena capacidade civil aos 18 anos. Do ponto de vista jurídico, são pares, são iguais. Ele não depende mais, ele não se vincula mais juridicamente a qualquer outro. Além disso, direito de organização política é perfeitamente válido que os estados tenham absoluta prerrogativa de definir de que maneira as suas atividades políticas vão ser desenvolvidas, qual vai ser o sistema político, de que maneira os estados vão organizar as suas atividades políticas, como é que vai ser o regime, como é que vai ser o regime, vai ser um regime democrático, como é que vai ser o sistema de governo, vai ser uma monarquia, vai ser um sistema parlamentarista, presidencialista, como é que vai ser? Então, a condução política e a forma política adotada, ela vai ser algo absolutamente entregue ao Estado soberano para que ele defina dentro daquilo que entende ser mais adequado, mais justo, mais correto, dentro daquilo que historicamente está mais adaptado àquele conjunto de pessoas. Então percebam que, do ponto de vista prático, toda e qualquer atividade política deve encontrar no Estado soberano a possibilidade de ser adaptada, de ser inserida, de ser ajustada sem que haja intervenções externas. Ou seja, do ponto de vista da política, ninguém apita em países alheios, em países dos outros, certo? Por outro lado, você tem plena possibilidade, de as pessoas adotarem os modelos políticos que quiserem no âmbito interno de seus países. Alexandre, perceba que na prática você até vai encontrar um nível muito alto de intervenção de determinados países em outros. Mas note que quando a gente fala em soberania, a gente está falando de um conceito que é estritamente jurídico. O que é que a gente pode definir nesse aspecto? Quando a gente diz que um determinado Estado é soberano, a gente está dizendo que do ponto de vista do direito, ele não se submete aos demais. Nós podemos dizer que um país mais pobre, um país que tem menos reconhecimento no plano da política internacional, um país que tem um poder de guerra, um exército menor, que ele vai ser dependente ou vinculado ou subserviente aos demais estados. Beleza, a gente não está discutindo o nível de intervenção prática, mas sim o fundamento jurídico da soberania. Perceba, quando nós falamos, e aí a gente fez um paralelo entre um jovem que acaba de completar a maioridade. Um jovem acaba de completar 18 anos. Do ponto de vista estritamente jurídico, é um adulto. Do ponto de vista estritamente jurídico, é um adulto que não depende de mais ninguém. Aí nós podemos dizer, não, mas o rapaz fez 18 anos, mas ele ainda mora na casa dos pais.
ele não trabalha, ele apenas estuda, ele depende economicamente, é uma pessoa que tem uma série de laços que fazem com que ele se submeta ao poder familiar, em que ele cumpra uma série de regras no âmbito do seu contexto familiar. Do ponto de vista prático, isso tudo é verdade. Do ponto de vista prático, ele é plenamente autônomo? Não, não é. Mas do ponto de vista jurídico, sim, é. Ele responde plenamente pelos seus atos. Peraí, deixa eu ler aqui. Subir as mensagens. Essas intervenções e embargos traduzem a falta de reconhecimento da soberania. Na verdade, não, Alexandre. Perceba. Um país pode reconhecer que o outro é soberano, mas não tem interesse em travar relações jurídicas com ele, como é que eu posso dizer? Ou de não permitir que esse país tenha acesso a determinados benefícios. Isso não quer dizer necessariamente que não se reconheça a soberania ou que ela seja relativizada, mas apenas que o Estado tem interesses políticos e econômicos que vão de encontro ao que ao que se ao que este outro país tem como finalidade, ou seja, você tem um país maior, mais rico, com mais influência política, que estabelece uma política mais restritiva do ponto de vista econômico, no sentido de submeter um país menor, mais pobre. Por mais que haja essa submissão, do ponto de vista estritamente jurídico, o Estado é soberano. O Estado é plenamente soberano. A não ser que haja uma intervenção jurídica. Não de intervir na questão política local. No governo FHC, o Brasil, quando tinha dívida externa, não tinha tanta autonomia, não. Não era como está hoje a situação de um país que deve ao Banco Internacional. Perceba, os países lidam hoje, de uma maneira geral, com uma dívida externa bastante alta. Mas, como eu estou dizendo para vocês, isso não interfere na soberania, na medida em que a soberania é um conceito jurídico, não é um conceito de ordem política, de ordem econômica. Você tem aspectos econômicos e políticos que interferem na condução do país? Sim. Mas interferem de forma subsidiária. Interferem porque os políticos legitimados, ou o povo do país, adota essa ou aquela postura levando em conta os fatos materiais. Mas do ponto de vista estritamente jurídico, não há que se falar em intervenção no tocante à soberania. Coloque em mente, o conceito de soberania é um conceito jurídico. Ele pode sofrer influências de ordem econômica e política, sim, mas não no sentido de relativizar. O áudio? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Melhorou o áudio agora, tá bom? Beleza. Bom, além disso, nós temos o chamado direito de convenção, como uma das características da soberania no plano internacional. E o que é o direito de convenção? É a prerrogativa que o Estado tem de celebrar tratados internacionais. Então, quando um Estado celebra um tratado internacional, ele está exercendo um direito de convenção que é a característica suprema do pleno exercício da sua soberania. Vamos pensar no seguinte exemplo, fazendo uma análise de direito comparado. Dizer que um Estado soberano pode celebrar um tratado internacional é o mesmo que dizer que uma pessoa que atingiu a plena capacidade civil pode firmar um contrato. Ou seja, ele estará exercendo de forma plena, de forma concreta, de forma objetiva, atos apenas restritos a sujeitos que já atingiram a sua plena capacidade civil. No caso, o Estado atinge a sua plenitude quando ele se reconhece como soberano. E por fim, a gente vai ter como elemento
da soberania estatal no plano internacional, o direito à igualdade jurídica, que é exatamente o ponto que a gente tinha abordado antes. O direito à igualdade jurídica reconhece que são todos os estados soberanos reconhecidos como sujeitos de direito internacional no mesmo plano de possibilidades. No mesmo plano de possibilidades. Então, os Estados Unidos, do ponto de vista jurídico, e a China e a Rússia estão no mesmo patamar jurídico que Serra Leoa, que Botsuana, que Equador, que Brasil, que México. Do ponto de vista jurídico, está todo mundo no mesmo patamar. Existem aspectos políticos, econômicos? Existem, mas eles não se ligam, eles não se atrelam à ideia de soberania. A soberania está vinculada ao fundamento jurídico. E agora já descongelou? Já melhorou aí? Beleza. Só repetindo, do ponto de vista estritamente jurídico, do ponto de vista estritamente, só retornando o que eu tinha falado agora há pouco, rapidinho. Do ponto de vista estritamente jurídico, os estados estão no mesmo patamar de relevância. Ou seja, o aspecto econômico e político não fala mais alto do que a igualdade estritamente jurídica. Esses elementos materiais, eles são relevantes para o direito internacional? Sim, mas não são relevantes para o reconhecimento da soberania do Estado. Quem tem mais capacidade civil? Silvio Santos ou um morador de rua, um sem-teto, que já atingiu a maioridade, logicamente? Os dois têm absolutamente o mesmo nível de capacidade civil, são iguais. Mas economia, mas conhecimento formal, não importa, a gente não está falando disso, a gente está falando de condição jurídica que dá prerrogativas para praticar atos da vida civil e, nesse caso, fazendo uma análise de direito comparado, prerrogativas que viabilizam que um Estado possa adotar condutas típicas de sujeito de direito internacional. Beleza? 100%? Bom, o fundamento da soberania, ele vai ser chancelado por um princípio de direito internacional chamado princípio da igualdade soberana. O princípio da igualdade soberana é um princípio da maior importância no campo do nosso direito internacional, que vai estar previsto no artigo 2º, tópico 1 da Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, também chamada de Convenção ou Carta de São Francisco, mas aí não é de São Francisco do Conde não, viu? É de São Francisco na Califórnia, que foi o lugar onde a Carta da ONU foi escrita foi redigida pelos vários estados participantes. Ela trouxe uma série de parâmetros estabelecendo fundamentos de direito internacional que fizeram com que os estados fossem reconhecidos como sujeitos de direito internacional com plena prerrogativa para praticar os seus atos e reconhecidamente estando em um mesmo patamar jurídico. Esse mesmo patamar jurídico é o que nós chamamos de princípio da igualdade soberana. E o que é que vai dizer o artigo 2, tópico 1 da Carta das Nações Unidas? Olha só. A organização, quer dizer, a ONU, a organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1º, esses propósitos são o combate à violência, a promoção da paz, a integração entre os estados. A gente vai voltar a esse ponto quando a gente estiver estudando a ONU, um pouquinho mais para frente. A organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1º, agirão de acordo com os seguintes princípios. Tópico 1. A organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. A organização, ela se pauta, ela se baseia no princípio da igualdade entre todos os seus membros. Então, o que é que a Carta da ONU estabelece
no sentido de promover o resguardo, no sentido de promover a proteção à soberania, ela dá prevalência a este princípio da igualdade soberana, indicando que os estados não deverão se submeter uns aos outros, cabendo antes que esses estados respeitem a soberania de maneira recíproca uns dos outros, de maneira tal que seja possível uma convivência harmônica. Peraí, deixa eu abrir aqui a mensagem, só um minutinho. Os Estados Unidos, quando se utilizou da lei para confiscar os CPIs de saúde destinados ao Brasil, feriu o princípio da igualdade soberana? Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Na verdade, não só pelo fato de ter promovido uma intervenção indevida, mas pelo fato de ter quebrado uma série de tratados internacionais que fazem e que celebram o fundamento da boa-fé nas relações de direito internacional, certo? Se um Estado é soberano, ele tem a prerrogativa de celebrar tratados internacionais e de travar relações jurídicas internacionais com quem quer que seja. Se há uma intervenção ilícita nessa prerrogativa, nós vamos ter, sim, um ferimento a tratados internacionais que podem gerar consequências. Lucas, qual a consequência para a quebra de um tratado internacional? Nós já vimos isso, até em sala de aula. Vai depender muito do que diz o tratado. O tratado internacional faz lei entre os estados, ou entre um estado e a organização internacional. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o tratado internacional ele vai trazer todos os elementos que vão condicionar as relações jurídicas a ele pertinentes. Então, no próprio tratado, haverão tópicos que dirão o seguinte: olha, os objetivos desse tratado são A, B e C. Podem participar desse tratado os países X, Y e W. No caso de descumprimento ou do não cumprimento das obrigações previstas no tratado, os países descumpridores se submeterão a isso, aquele outro. Ou seja, no âmbito dos tratados internacionais, o próprio tratado vai trazer consigo os efeitos jurídicos que serão aplicáveis, ao descumprimento de uma determinada situação. O que a gente vai entender, Lucas, em termos mais concretos, é o seguinte: talvez o principal dos efeitos negativos que um Estado vai experimentar caso ele descumpra um tratado internacional é a fama de não cumpridor de tratados internacionais perante outros Estados. Hoje em dia, quando você tem o descumprimento de um determinado tratado, todo mundo fica sabendo, a comunidade internacional, de uma maneira geral, fica sabendo. E é muito negativo para um Estado que ele passe a ter a fama de um Estado que descumpre os tratados dos quais ele participa como país signatário. Porque os demais Estados passam a ficar com receio de firmar tratados com aquele, porque não vão ter o quê? Segurança jurídica, certeza. Certo? Então, isso pode trazer prejuízos muito significativos para esse Estado quando ele for firmar novos tratados com outros países. Isso é perfeitamente possível. Beleza? Bom, então a gente vê que esse fundamento do reconhecimento jurídico da igualdade entre os Estados, que está previsto no Estatuto da ONU como sendo o princípio da igualdade soberana, ele vai ser o principal fundamento que irá justificar um tratamento de... Olha o Herbert dando boa noite aqui. Herbert chegou cedo, rapaz, para a aula da próxima segunda-feira. Seja bem-vindo. Vamos continuar aqui. Se preocupe não que os pontos que a gente já tratou aqui, pode pegar depois, velho. Viu?
Isso daqui vai estar. Estou esculhambando com você, não se agonie com isso, não. Só fiquem mais atentos com a questão de horário no dia de nossa prova. Antes, cada qual é adulto, vacinado, tem juízo, a maioria das pessoas, pelo menos. E aí a gente se organiza. Fala, velho. É o que, homem? Fique, fique em paz. Toda aula nossa é gravada e está disponibilizado no portal. E volto e repito, se algum colega não tiver tendo acesso a algum dos materiais ou a alguma das aulas, procure um auxílio junto ao pessoal da TI para resolver isso, viu? Às vezes tem alguma coisa de inconsistência, enfim, mas é coisa que se resolve pontualmente se for o caso. Mas tudo está sendo postado. Na verdade, você não tá vendo o sinal de gravação porque eu não estou gravando diretamente pelo número, eu estou fazendo a gravação por uma outra ferramenta, mas que eu posto depois e disponibilizo. Para mim é uma ferramenta até mais tranquila, mais confortável para fazer e dá menos trabalho para eu ajustar por aqui. Eu tentei fazer antes e não ficou tão bacana. E aí eu vou manter esse modus operandi que está dando certo, estou postando, as pessoas estão tendo acesso. Mas se por acaso alguém tiver com alguma dificuldade de acesso, procure a faculdade para ir resolvendo essas pequenas pendências. Certo? Então, o fundamento da igualdade soberana, ela vai se pautar em algumas premissas, em alguns elementos estruturantes. Para eu falar em igualdade soberana, e a previsão dessa igualdade soberana na Carta da ONU, baseada nesse preceito de que os estados são iguais e que estão no mesmo patamar jurídico, eu tenho que partir das seguintes premissas, dos seguintes fundamentos. Primeiro, igualdade jurídica entre os estados, que nós já vimos. Juridicamente está todo mundo exatamente no mesmo patamar. Em segundo lugar, direitos atrelados à plena soberania, ou seja, a plena soberania, a soberania total do Estado, a possibilidade dele praticar quaisquer atos vai estar vinculado a uma previsão normativa jurídica, que nesse caso a gente já viu que no âmbito dos estados vão ser as constituições. Além disso, dever de respeito à personalidade de outros estados. Um estado, ele tem o dever de respeitar a personalidade jurídica de um outro estado estrangeiro. Ele não pode simplesmente atropelar, passar por cima da soberania de outro estado, porque isso seria uma quebra da segurança das relações jurídicas internacionais muito grave. A gente chegou a citar em sala de aula o exemplo daquele brasileiro que acabou sendo executado na Indonésia. Vem cá, o Brasil fez uma série de manifestações no sentido de pedir que fosse concedido perdão àquele sujeito, mas vamos imaginar que o Brasil tivesse adotado uma medida interventiva mais agressiva em relação à Indonésia, tivesse feito intervenção militar, tivesse declarado guerra. Claro que isso não ia acontecer, eu estou pegando um exemplo esdrúxulo, mas imaginemos que o Estado brasileiro adotasse políticas agressivas diante da situação. O que é que o Estado brasileiro estaria fazendo? Estaria desrespeitando as prerrogativas da Indonésia de se manifestarem na condição de Estado soberano. Então, isso tudo tem que ser observado concretamente. Dever de respeito à personalidade de outros estados. Além disso, inviolabilidade de território e da independência política. Fundamentos inafastáveis da igualdade soberana.
Se eu reconheço a igualdade soberana como um princípio de direito internacional, eu tenho que respeitar os limites territoriais do Estado estrangeiro e tenho que respeitar a sua independência política. Eu tenho que respeitar a sua independência política. É claro, e a gente vai tocar nisso, que existem situações atípicas em que se abre a possibilidade de relativizar esta dita soberania. Mas isso é algo muito complexo, porque para acontecer legitimamente é necessária a presença, a existência de uma concordância por parte do Conselho de Segurança da ONU, que seria, no caso, por exemplo, de se realizar uma intervenção militar em determinado país, legítima, baseada em preceitos legais, que seriam aquelas situações em que determinado Estado pratica atos que ferem, que transgridem de forma ostensiva direitos humanos. Aí, nesse caso, se autoriza que ocorra intervenção. Não é a regra, é uma situação excepcional, como nós já vimos. Mas, em princípio, o território tem que ser preservado, o território estrangeiro tem que ser preservado. E a independência política não cabe ao país A, B ou C ficar no vácuo e interferir na política externa, desculpe, na política interna de um determinado país. Não cabe. Os rumos administrativos, políticos do Estado cabem única e exclusivamente a ele e a mais ninguém se manifestar, se imiscuir e atuar de forma a causar algum tipo de embaraço, algum tipo de prejuízo, algum tipo de interferência que seja indevida. Então o Estado ele não pode interferir nas prerrogativas jurídicas e nas atividades políticas do outro. Isso é fato que fere de forma substancial o princípio da igualdade soberana, porquanto ele vai estar atacando o fundamento da independência do Estado estrangeiro. Beleza? Além disso, prerrogativa de autodeterminação do sistema político, econômico, social e cultural. Cabe apenas ao Estado, em âmbito interno, determinar de forma própria, de forma individualizada, como será o seu sistema, como as atividades políticas e a gestão do Estado vão ser conduzidas, o seu sistema econômico, o seu sistema social, a maneira como o Estado se relaciona, cuida, trata o povo, os administrados, e como é que essa relação se dá concretamente. E os fundamentos culturais que impactam de forma tão direta nos fundamentos políticos. Os elementos culturais vão impactar na política, na economia, na gestão, em vários nuances por parte do Estado. Então, tudo isso vai ser direcionado de maneira tal que cabe ao Estado, e pontualmente ao Estado, definir como a sua política, como a sua economia, como seus fundamentos sociais e culturais vão ser conduzidos. Além disso, o cumprimento dos tratados e o relacionamento pacífico com os demais Estados. A igualdade soberana perpassa por uma série de condutas que se baseiam no primado da boa-fé. Então, os fundamentos da igualdade soberana pressupõem que o Estado vai travar relações jurídicas, sobretudo aquelas direcionadas à construção de tratados internacionais baseados na boa-fé. Então, o Estado deve assinar um tratado internacional, propor-se internamente a fundamentar o seu cumprimento e adotar todas as medidas necessárias para que ele ganhe força normativa, se baseando no preceito da boa-fé, reconhecendo, portanto, que ele, o Estado, tem a obrigação de cumprir aquele tratado nos estritos termos pelos quais ele
foi consolidado. Ou seja, se eu assinei um tratado nos termos tais, eu tenho que cumpri-lo integralmente, tendo como base o que ele preceitua, por uma questão de boa-fé e por uma questão de respeito a o que foi submetido à apreciação do outro Estado para o cumprimento de determinada obrigação, certo? Além disso, relacionamento pacífico com os demais Estados. A gente vai ver que na Carta da ONU, em diversos aspectos, em diversos momentos, haverá uma previsão específica indicando que os Estados devem manter uma relação harmoniosa, uma relação pacífica, uma relação voltada para a cooperação recíproca e que, portanto, os Estados não estão autorizados a adotarem medidas agressivas uns com os outros. Antes eles precisam se colocar, de maneira a auxiliar os demais estados, sobretudo aqueles estados que estão em situação de maior fragilidade social, política e econômica. Beleza? E aí, todo mundo acordado? Tá todo mundo quieto aqui? Pessoal, não largar aqui. Não largar a janela tudo fechada e comer cachorro quente e fazer café e me largar aqui falando. Tá sendo doido. Olha só. Ainda sobre soberania estatal, o que é que a gente pode pontuar? O reconhecimento do Estado, pois é, a cozinha mais atraente mesmo, rapaz. Não vou mentir que eu tô aqui conversando na cozinha, tá ali do lado, mas... Ó, pessoal, só um minutinho aqui, pera que eu vou pegar um sanduíche e voltar pra cá. Aí fecha a imagem e bota aqui uma imagem na frente de um cachorro quente, de um sanduíche aqui. Deixar o pessoal. Porque o direito internacional é isso, aquilo, outro, para atrair a atenção das pessoas. Que atrai a atenção da pessoa. Pessoal, anote aí que esse aqui é assunto de prova, questão de prova. Anote aí. O pessoal já fica com a atenção voltada. Bom, o que é que a gente pode falar? O que é que a gente pode falar sobre o reconhecimento do Estado no plano internacional? Sobre o reconhecimento de um Estado, entendendo que esse reconhecimento é um dos principais elementos fundamentais da soberania. Toda vez que nós temos o surgimento de um Estado, ele se consolida como tal a partir do momento em que ele conta com povo, território, soberania, mas, sobretudo, com o fato de ele ter prerrogativas, ter aptidões para travar relações internacionais, sobretudo de firmar tratados internacionais. Então, a gente tem algumas características que fazem com que ele seja evidenciado. O primeiro é de que vai ser um ato unilateral por parte dos Estados. Se a soberania precisa de reconhecimento, nós identificamos que essa soberania, ela sempre necessariamente será um ato unilateral. Sempre vai ser um ato unilateral. Por quê? Porque nenhum Estado é obrigado a reconhecer o outro. Ele reconhece por uma medida própria interna. Então, o Estado X só reconhece o Estado Y como Estado soberano se ele quiser, se for do interesse daquele Estado. Ele não está vinculado a dar qualquer tipo de reconhecimento nesse aspecto. Então, o primeiro elemento importante é identificar que o reconhecimento do Estado é um ato unilateral dos demais. Só conferirá o reconhecimento se o Estado quiser, no âmbito e nas limitações que ele estipular e dentro do que ele reconhecer como sendo adequado, como sendo produtivo, como sendo bom. Além disso, é um ato discricionário dos Estados. É um ato discricionário dos Estados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer
que o Estado deverá promover o reconhecimento tendo como base critérios ou fundamentos de oportunidade e de conveniência. A gente estudou em direito administrativo que a discricionariedade, ela só se pauta, na liberdade que todos nós temos de praticar atos no âmbito da legalidade, mas com uma determinada limitação, com uma determinada liberdade dentro do que a lei estabelece. Só não conta isso para a família do Bozo. Não vamos deixar os personagens da nossa infância, não, porque eu não era nascido nessa época, mas os personagens da infância do povo de lado. Olha, vamos discutir política, coronavírus, fique em casa, sai de casa, na aula de André Quadros,